A noite sobre Gaza parecia normalmente tensa, mas às 14h53 local, tudo mudou. 9 caças israelitas que realizavam uma patrulha de rotina na fronteira norte do setor foram subitamente alvo de um intenso bombardeamento. Em menos de 2 minutos, bolas de fogo explodiram no céu, um dos maiores desastres aéreos de Israel em toda a década. De acordo com a Reuters e a BBC News, o ataque foi tão repentino que nem mesmo os pilotos dos mais novos F-35 Adir tiveram tempo de ativar as contramedidas. Um porta-voz oficial do Tzahal afirmou que está a ser investigada a causa do incidente. Mas, segundo fugas internas publicadas pela DW e pela Al Jazeera, o ataque ocorreu no momento da mudança da formação de combate dos aviões, quando estes realizavam uma manobra a baixa altitude. Essa era exatamente a oportunidade que os palestinos esperavam. A coordenação do lançamento de mísseis de 4 direções permitiu criar um fogo cruzado, do qual nenhum dos 9 aviões conseguiu escapar. De acordo com fontes da Jane's Defense Weekly, os mísseis utilizados eram artesanais, com sistemas de orientação aperfeiçoados modernizados, com base nos modelos iranianos Fajr-5. Isto indica que as forças defensivas de Gaza receberam um nível de apoio tecnológico mais elevado do que o previsto pelos serviços secretos ocidentais. O ataque atingiu o ponto mais vulnerável à supremacia aérea de Israel, que era considerada inabalável. Quando os 3 primeiros aviões explodiram no ar, a base de Hatzerim, no sul do Negev, declarou código preto. Começaram as evacuações de emergência nos aeródromos, e segundo a DW, as sirenes podiam ser ouvidas até em Beersheba. Imediatamente depois disso, o Ministério da Defesa de Israel suspendeu todos os voos na região de Gaza para evitar mais perdas. No entanto, a dimensão do incidente rapidamente passou da esfera militar para a política. Em Tel Aviv, foi realizada uma reunião fechada, onde se discutiu a possibilidade de interferência eletrônica externa. Uma alusão ao Irão, que há várias semanas vinha alertando sobre uma possível resposta aos ataques israelenses em território sírio. A BBC informou que os serviços secretos do Tanawat Paiwa, agora subordinados à administração de Donald Trump, solicitaram rapidamente a Israel dados completos sobre a utilização dos sistemas de comunicação Link 16. Os especialistas americanos suspeitam que o ataque possa ter envolvido meios de supressão eletrônica a partir de território fora da faixa de Gaza. Um representante anônimo da CIA disse numa entrevista à Reuters: "Estamos a observar uma mudança no equilíbrio. Mísseis simples combinados com meios eletrônicos tornam-se mortais até mesmo para a 5ª geração." Testemunhas nas zonas fronteiriças relataram destroços em chamas a cair nas areias do Negev e um estrondo profundo que se propagou por todo o vale. Vários vídeos civis verificados pela BBC Verify confirmaram que as explosões ocorreram quase simultaneamente. O intervalo entre a primeira e a última não ultrapassou 16 segundos. À meia-noite, o governo de Israel declarou estado de emergência nas regiões do sul e proibiu a divulgação de detalhes sobre os locais dos impactos. Mas a Al Jazeera já publicou imagens de satélite onde se podem ver pelo menos 3 enormes crateras. A DW informou que pela manhã, bombeiros médicos e especialistas em desativação de munições estavam a trabalhar nos locais dos acidentes, uma vez que parte do armamento dos caças poderia detonar. A tensão na região aumentou instantaneamente. O movimento libanês Hezbollah saudou a ação que provou a vulnerabilidade da aviação israelita. Teherã, por sua vez, declarou cautelosamente, através da agência IRNA, que os povos da região têm direito à autodefesa. A questão é se este ataque será o início de uma nova escalada. Analistas israelenses do jornal Haaretz chamam o incidente de momento de choque estratégico. A perda de apenas um F-35 custaria bilhões.
Mas 9 é um golpe não apenas para a economia, mas também para o orgulho de uma nação que por muitos anos se orgulhou de seu status de invulnerável no ar. A DW lembrou que, desde o início de 2025, a Força Aérea Israelense já havia sofrido perdas com drones no Mar Vermelho e ataques com mísseis contra depósitos militares nos Golãs, mas em tal escala pela primeira vez. Os observadores associam o incidente ao aumento acentuado da tensão entre os USA e o Irão após a nomeação da nova administração. Trump e Washington reforçou o apoio a Israel, colocando elementos do sistema de defesa antimísseis THAAD na costa mediterrânea. Teherão respondeu com a expansão dos contactos militares com o Iêmen e o Hezbollah. Talvez tenham sido esses canais que permitiram a passagem das novas tecnologias de orientação que possibilitaram um ataque tão preciso. De acordo com o Defense News, nos últimos meses, foram registrados em Gaza experimentos com salvas multiponto, uma modificação dos antigos mísseis Grad capazes de alterar a trajetória na fase final. O sistema israelita Iron Dome, projetado para trajetórias mais previsíveis, revelou-se impotente. Um dos mísseis, de acordo com a emissora de televisão israelita Kan 11, atingiu o avião no momento da transmissão do sinal. Para o posto de comando, talvez tenha sido isso que causou uma reação em cadeia de falhas nas redes de rádio. Na manhã de sábado, grupos de emergência de especialistas em segurança nacional se reuniram em Tel Aviv. Trump, que estava em Washington na época, exigiu dos conselheiros do Pentágono, segundo a Reuters, que não permitissem que os EICWA fossem arrastados para um confronto direto, mas mantivessem total apoio a Israel. Entretanto, em Gaza a noite passou sem novos ataques. As pessoas olhavam para o céu, onde ainda havia vestígios de chamas, e sussurravam: "O céu vingou-se." Mas surge a questão: este incidente irá alterar o curso do conflito no Médio Oriente, onde a tecnologia se opõe à inventividade desesperada. A queda de 9 aviões israelitas foi o momento da verdade para toda a doutrina de defesa do país. O sistema Iron Dome, que muitos consideravam uma muralha quase mítica e inexpugnável, rachou não por causa de mísseis hipersônicos complexos, mas por lançamentos coordenados a partir de instalações relativamente primitivas. A BBC News observou que, para Israel, isso foi um choque psicológico comparável ao ataque repentino de 1973. Especialistas militares israelenses entrevistados pela Reuters reconheceram que o Iron Dome foi projetado para interceptar lançamentos individuais e não salvas sincronizadas de 4 direções. Os algoritmos do sistema simplesmente não conseguiam classificar os alvos a tempo. Além disso, devido à curta distância de lançamento, a reação dos sensores demorou frações de segundo, o que foi suficiente para que os primeiros mísseis rompessem a defesa. A Defense News publicou uma análise afirmando que parte dos mísseis poderia ter sido equipada com geradores de interferência improvisados. Isso explica por que os radares israelenses registraram sinais anormais alguns segundos antes do ataque. Israel suspeita que engenheiros iranianos tenham contribuído para a tecnologia, possivelmente através de um canal de abastecimento libanês. A DW informou que durante várias semanas, antes do ataque em Gaza, foi registrada uma atividade invulgar das estações de radar móveis, provavelmente estavam a preparar-se para este ataque. Os analistas acreditam que foi precisamente a densa rede de alvos falsos que obrigou os sistemas israelitas a dispersar recursos para interceptar objetos fictícios. Para a doutrina militar israelense baseada na superioridade tecnológica, isso foi um golpe na essência. Como observa o The Guardian, toda a região viu mesmo os meios de defesa caros e modernos são impotentes contra a tática de disparos em massa, baratos. Na verdade, Gaza aplicou o conceito de enxame,
semelhante à estratégia de drones na Ucrânia, onde aparelhos baratos destroem bilhões de dólares em equipamentos. No contexto deste ataque, ouviram-se declarações triunfantes no Irão. A agência IRNA citou um representante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que disse: "Isto não é um ataque, é a resposta de um povo oprimido." Embora Teherã tenha negado oficialmente o seu envolvimento direto, o tom da declaração deixou poucas dúvidas sobre as suas simpatias. Ao mesmo tempo, o presidente do ZEUA, Donald Trump, fez um comentário cauteloso enfatizando o direito absoluto de Israel à autodefesa, mas ao mesmo tempo alertou para a necessidade de evitar uma guerra regional. De acordo com a Reuters, o Pentágono revisou urgentemente os protocolos de cooperação com a Força Aérea Israelita, temendo que a tecnologia americana F-35 pudesse estar em risco. No dia seguinte, a imprensa israelita publicou manchetes como: "Como é que o inimigo nos viu por dentro?" A suspeita recaiu sobre a ciberespionagem. De acordo com a DW, a inteligência cibernética israelense agora está verificando a possibilidade de invasão dos canais de troca de dados entre os caças e o posto de comando. Se for confirmado que o inimigo obteve acesso às redes de comunicação, isso se tornará uma das maiores falhas na história da segurança cibernética militar israelense. Entretanto, analistas ocidentais apontam para um problema mais profundo: a autoconfiança estratégica. A Jane's Defense Weekly escreve que Israel confiou demasiado na superioridade tecnológica automática e subestimou a capacidade de adaptação do inimigo. O facto de mísseis de fabricação artesanal terem conseguido romper a defesa tornou-se um símbolo de uma nova era de guerra, quando não é o dinheiro, mas a criatividade que determina o resultado da batalha. A Al Jazeera informou que na noite após o ataque havia uma expectativa angustiante nas ruas de Gaza. As pessoas sabiam que Israel estava a preparar uma resposta, mas a resposta não veio. Pela primeira vez em anos, o Tzahal se absteve de ataques aéreos imediatos. Segundo o Haaretz, os militares receberam ordens para congelar até que as razões fossem esclarecidas. Essa demora gerou uma onda de rumores. Alguns falavam do medo de novos ataques, outros de negociações secretas mediadas pelo Egito e pelo Catar. Segundo a BBC, a inteligência egípcia realmente enviou um aviso a Jerusalém: "Não respondam, novas surpresas os aguardam." Enquanto Tel Aviv decidia como agir, um vídeo se espalhou nas redes sociais mostrando 4 flashes quase simultâneos no céu. Analistas militares internacionais confirmaram a autenticidade da gravação. Um dos especialistas da DW observou: "Não é coincidência, é a arquitetura de um ataque." A questão que preocupa muitos é até onde se estendeu a coordenação. Se especialistas de fora de Gaza participaram na operação, isso significa que o conflito já deixou de ser local. Será que isso pode ser o início de uma ampla guerra por procuração entre o Irão e Israel sob a observação silenciosa do Secret Equator? Entretanto, o governo israelita tentou manter o espaço informativo sob controle. O Ministério da Defesa emitiu uma breve declaração chamando o incidente de falha técnica em condições de prontidão para o combate. No entanto, as imagens de satélite da NASA MODIS, publicadas pela Reuters, mostravam claramente as zonas de incêndio no território de Israel e não sobre o mar, como afirmavam fontes oficiais. A imprensa ocidental concluiu que, pela primeira vez em muitos anos, Israel se viu na posição de ter de se justificar. O jornal The Guardian chegou a escrever que o muro de silêncio em Tel Aviv rachou e a confiança dos aliados foi abalada. Em termos econômicos, as consequências foram sentidas logo no dia seguinte. As ações das empresas Elbit Systems e Israel Aerospace Industries caíram mais de 7%, pois os investidores duvidaram da eficácia de seus desenvolvimentos. Mas o que afetou muito mais o estado moral da sociedade
foi a constatação de que o inimigo havia encontrado um ponto fraco. Analistas israelenses alertam que os adversários de Gaza ao Hezbollah agora copiarão a tática do ataque maciço e barato. Isso coloca em questão não apenas a defesa das fronteiras sul, mas todo o conceito de domínio aéreo israelense. Será que este fracasso será o início de uma revisão da paradigma militar de Israel ou apenas uma derrota temporária que o impulsionará para uma nova corrida tecnológica? E estará a região preparada para o facto de que o próximo ataque poderá ser ainda mais preciso e destrutivo? A manhã após a catástrofe começou em Israel com um silêncio que gelava o peito. As estações de rádio evitavam a palavra queda e a televisão limitava-se a formulações neutras sobre um acidente imprevisto. Mas, dentro das estruturas militares, já reinava o pânico. No quartel-general da Força Aérea em Tel Aviv, os oficiais de serviço relatavam uma completa interrupção das comunicações com várias bases aéreas no sul. Os ecrãs de comando, onde ontem ainda apareciam dezenas de marcas de caças, agora mostravam o vazio. De acordo com a Reuters, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, regressou urgentemente de Washington, onde estava a negociar com os conselheiros de Donald Trump sobre questões de defesa antimísseis. A reunião no ministério durou toda a noite a portas fechadas, com a participação de representantes da Força Aérea Americana e especialistas em cibersegurança. Um dos participantes, citado pela BBC News, afirmou: "Não estamos a lidar com um ataque com mísseis, mas com uma falha sistêmica, possivelmente com interferência externa." De facto, analistas da Defense News indicam que 2 horas antes da queda dos aviões, foram observadas interrupções nas comunicações por satélite e na navegação GPS sobre o sul de Israel. Essas anomalias foram registradas até mesmo por controladores de tráfego aéreo civis. Provavelmente, alguém criou uma bolha eletrônica que bloqueou a troca de sinais entre os caças e os postos terrestres. A DW cita as palavras de um especialista em guerra eletrônica do Bundeswehr. Se isso for confirmado, Israel enfrentou pela primeira vez o uso completo de meios híbridos de guerra eletrônica em combate real. E parece que as fontes de interferência não estavam em Gaza, mas na costa marítima. Daí surgiram suspeitas de um possível apoio de países terceiros. A Al Jazeera, citando fontes diplomáticas anônimas em Omã, afirma que especialistas iranianos realmente ajudaram as forças palestinianas a modernizar os seus sistemas de mísseis, mas negou qualquer participação direta no ataque. No entanto, o Irão está claramente a aproveitar o momento para pressionar em Teherão. Houve uma marcha de apoio aos combatentes de Gaza, acompanhada pelo slogan "Cúpula de ferro, cúpula de papel". Enquanto isso, no gabinete de segurança israelense, havia uma discussão acalorada. Alguns generais insistiam em um contra-ataque imediato a Gaza, outros sugeriam esperar. Segundo Haaretz, o primeiro-ministro ouviu os relatórios e proferiu uma frase que se tornou fundamental: "Não podemos disparar sem saber contra o que estamos a disparar." Estas palavras significavam uma coisa pela primeira vez: os líderes israelitas reconheceram que não controlavam o céu. A delegação americana, liderada pelo general Thomas Manley, do Comando Central, chegou a Tel Aviv na noite do mesmo dia. A BBC informou que foi discutida a possibilidade de um destacamento temporário de aviões de reconhecimento americanos, RC-135 e drones RQ-4 Global Hawk, para monitorizar o espaço aéreo de Israel. Washington temia que, se a inteligência iraniana estivesse por trás do ataque, o próximo alvo poderia ser a base americana na Jordânia. No entanto, a reunião terminou sem resultados. Israel recusou a intervenção externa, temendo perder o controle sobre a investigação. Enquanto isso, surgiram rumores na mídia de que poderia haver agentes internos atuando no sistema de comando da Força Aérea. De acordo com informações da DW, o Serviço de Segurança israelense, Shin Bet,
já está interrogando vários engenheiros que tinham acesso às redes de comunicação e criptografia. Enquanto em Tel Aviv procuravam os culpados, o mundo acompanhava a reação dos mercados. As ações das empresas de defesa israelenses continuavam a cair e a confiança no governo despencou. O The Guardian observa: este é o primeiro caso em que a sociedade vê a fraqueza militar não do inimigo, mas do próprio Israel. Entretanto, no Cairo, começaram as consultas entre o Egito e a Jordânia. Discutiu-se a possibilidade de um cessar-fogo urgente para evitar ataques de retaliação. A Reuters informou que representantes do Egito entraram em contato com Washington e receberam uma mensagem direta do presidente Trump. A moderação agora é força. Essas palavras foram um sinal. A Casa Branca não apoiaria uma operação em grande escala até o fim da investigação. Em Israel, isso causou irritação. Muitos analistas políticos interpretaram a cautela de Trump como um esfriamento das relações entre os aliados. Mas especialistas americanos lembram que Washington teme se envolver em um conflito que pode se estender ao Irã e à Síria. A BBC News observa que o Pentágono ofereceu ajuda a Israel na restauração das redes de comunicação por satélite e na análise das vulnerabilidades do sistema C4ISR, o núcleo da coordenação militar israelense. No entanto, Tel Aviv demorou a responder, temendo que a intervenção externa mostrasse ao mundo a real dimensão da derrota. A noite de terça-feira passou numa atmosfera de tensão nervosa crescente. Drones de reconhecimento sobrevoavam o céu, registrando quaisquer sinais térmicos. Nas bases da Força Aérea, os técnicos verificavam cada nó de comunicação, cada módulo de antena, como se estivessem à procura de um inimigo invisível. Um dos oficiais disse numa entrevista à DW: "Sentimos-nos cegos e pela primeira vez indefesos." Enquanto Israel lutava contra os seus próprios medos, Teherã e Beirute viam isso como um momento simbólico. A Al Jazeera noticiou fogos de artifício festivos na zona sul de Beirute, onde os apoiantes do Hezbollah gritavam: "Se 9 caíram, 90 também cairão." Estas imagens espalharam-se pelas redes sociais, aumentando a pressão sobre a sociedade israelita. No contexto desta guerra de informação, os meios de comunicação ocidentais questionam se o que é mais assustador, a perda de equipamento ou a perda de confiança. Afinal, foi precisamente a confiança na sua infalibilidade que, durante muitos anos, foi a chave da estratégia de intimidação israelita. A DW resumiu: o problema de Israel não é ter perdido 9 aviões. Perdeu a ilusão de invulnerabilidade. E agora surge a questão principal: será que o Estado que construiu a sua identidade, com base na superioridade tecnológica, conseguirá superar esta fissura psicológica sem cair no caos? Quando os relatórios matinais confirmaram a perda de todos os 9 aviões, Israel enfrentou não apenas uma catástrofe militar, mas uma crise de confiança. O Ministério da Defesa estimou os danos em mais de 90 trilhões de rúpias, cerca de 20 mil milhões de euros. Uma quantia enorme mesmo para um país com uma economia poderosa. A Reuters informa que cerca de 40% desse montante corresponde aos 2 caças de quinta geração, F-35 e Adir, mais recentes cada um deles, equipado com um sistema de camuflagem navegação de fabrico americano e canais de comunicação encriptados israelitas. A BBC News observou no mesmo dia: este é o incidente mais caro da história da Força Aérea Israelense. A perda dessas máquinas mina a confiança nas empresas de defesa que as mantêm: Elbit Systems, Israel Aerospace Industries e Rafael Advanced Defense Systems. As ações das 3 empresas despencaram mais de 10% em um dia. O choque econômico refletiu-se instantaneamente na Bolsa Nacional de Tel Aviv.
A DW informou que o primeiro-ministro do país realizou uma reunião de emergência com os chefes do Ministério das Finanças e do Banco de Israel, onde foram discutidos mecanismos para cobrir as perdas. O governo está a considerar a possibilidade de solicitar ao ZEU um subsídio militar adicional, mas a administração de Donald Trump, segundo o The Guardian, apresentou uma contraproposta realizar uma auditoria internacional da eficácia dos programas de defesa israelenses antes de alocar novos recursos. Esta exigência causou irritação em Jerusalém. Um aliado passou subitamente a exigir um relatório. Entretanto, os centros de análise ocidentais começaram a falar de uma crise sistêmica de confiança. O Defense News escreve que a catástrofe de 9 aviões revelou a vulnerabilidade do modelo tecnológico ocidental baseado em custos elevados e baixa adaptabilidade. Por outras palavras, se mísseis baratos de Gaza conseguiram destruir equipamento no valor de milhares de milhões, então o conceito de superioridade qualitativa precisa de ser revisto. A nível político, as consequências foram igualmente dolorosas. No Knesset, iniciaram-se debates acalorados. A oposição exigiu a criação de uma comissão independente, alegando que o governo havia superestimado as suas próprias capacidades e subestimado o inimigo. O jornal Haaretz descreveu a atmosfera no parlamento como uma mistura de raiva e humilhação. O presidente do ZEU, Donald Trump, falando na Casa Branca, afirmou: os Estados Unidos sempre apoiarão Israel, mas mesmo os aliados mais fortes devem aprender com os erros. Esta declaração foi um sinal para os aliados da NATO. Washington não tenciona envolver-se numa nova guerra regional, especialmente num contexto de crescente confronto com a China no Mar da China Meridional e de tensão em torno de Taiwan. A Al Jazeera observou que a cautela de Trump causou irritação em Jerusalém, mas apoio em Bruxelas. Os diplomatas europeus saudaram a linha moderada do DEU. No entanto, nos bastidores da NATO, discutiu-se uma questão preocupante se o Iron Dome e o F-35 se revelaram vulneráveis. Quão fiável é a defesa da própria aliança em caso de ataques com sistemas baratos e de alta densidade de fogo? No contexto destas discussões, a indústria de defesa israelita ficou em estado de choque. A Jane's Defense Weekly informou que vários contratos com países europeus foram temporariamente suspensos. Os clientes exigem provas de que os sistemas de defesa exportados são realmente resistentes a ataques semelhantes. A perda de reputação para os fabricantes de armas israelenses pode custar mais do que os próprios aviões abatidos. Ao mesmo tempo, a confiança internacional na inteligência israelense caiu drasticamente. A Reuters lembra que, apenas uma semana antes do desastre, Israel afirmava que Gaza havia perdido a capacidade de realizar operações coordenadas. Agora, fica claro que a inteligência deixou passar os preparativos que podem ter durado várias semanas. A DW acrescenta que a situação dentro da Força Aérea Israelense está próxima da pânico. Os pilotos exigem a revisão dos protocolos de segurança e alguns até se recusaram a realizar voos de treino. Um deles, segundo uma fonte da BBC, afirmou: "Estamos habituados a sentir-nos caçadores, mas agora somos a presa." A ansiedade cresce entre a população. Pesquisas sociológicas realizadas pelo The Jerusalem Post mostram que o nível de confiança na liderança militar caiu para 42%. Nas ruas de Tel Aviv, ocorreram manifestações espontâneas, nas quais os cidadãos exigiram a verdade sobre o céu. Neste contexto, o Irão aproveita a onda de informação. A agência IRNA publica materiais analíticos em que o ataque é apresentado como uma resposta natural a anos de agressão. Embora não tenha sido provada, a participação direta do Irão-Teherão joga habilmente com a simbologia "a pequena Gaza desafiou o gigante". A mídia ocidental observa que este evento intensificou os sentimentos anti-americanos na região.
Em Bagdá e Damasco, houve uma onda de manifestações com slogans contra os padrões duplos do Ocidente. A Al Jazeera escreve que nas ruas da capital jordaniana ouviam-se palavras como: se Israel pode ser atingido, então o sistema não é eterno. Em Gaza, pelo contrário, reina uma calma inquietante. Os moradores locais temem retaliação. Muitos entendem que Israel não perdoará tal golpe. Mas, por enquanto, Tel Aviv permanece em silêncio. Por quê? Talvez porque não esteja disposta a arriscar uma nova vergonha caso o ataque se repita. Numa reunião do Conselho de Segurança Nacional de Israel, são discutidas várias opções, desde ataques pontuais das forças especiais até uma operação em grande escala. No entanto, segundo a DW, a decisão está bloqueada, os militares exigem primeiro descobrir quem coordenou os lançamentos. Afinal, se realmente foram especialistas estrangeiros, Israel corre o risco de se envolver num conflito com o Irão. Enquanto isso, analistas ocidentais alertam a superioridade tecnológica perde o sentido se não for acompanhada de adaptação. Um dos especialistas da Rand Corporation disse à BBC: este ataque tornou-se um manual para o mundo inteiro. Armas baratas podem destruir ilusões caras. Mas a questão principal que agora está meio a ser discutida em Jerusalém e em Washington é: Israel conseguirá recuperar o controle do espaço aéreo? Ou a era do seu domínio absoluto chegou ao fim? Quando as primeiras fotos dos destroços apareceram na imprensa ocidental, Israel tentou fazer uma pausa. A Força Aérea suspendeu todos os voos num raio de 200 quilômetros do setor de Gaza, e todo o corredor aéreo sul foi fechado para a aviação civil. A BBC informou que até mesmo os voos low cost com destino a Eilat foram redirecionados para a Jordânia. Centenas de residentes de assentamentos fronteiriços abandonaram suas casas temendo novos ataques. No entanto, 2 dias depois, ficou claro que a pausa estava a transformar-se numa crise. A Reuters informou que a operação em grande escala planeada por Israel para 10 de outubro, um ataque à infraestrutura subterrânea do Hamas, foi cancelada. Um dos oficiais de alto escalão admitiu em entrevista à DW: não podemos atacar sem ter certeza do espaço aéreo. É muito arriscado. Assim, pela primeira vez em uma década, Israel perdeu seu principal instrumento de pressão, a superioridade aérea. Em meio à crescente tensão na região, mediadores entraram em cena. O Egito, o Catar e a Turquia propuseram iniciar uma nova ronda de negociações para um cessar-fogo. A Al Jazeera citou o ministro das Relações Exteriores do Catar: se o céu deixar de ser israelense, abre-se uma janela para a diplomacia. Mas a diplomacia revelou-se tão instável quanto a fumaça sobre os escombros. Enquanto isso, no Irão o clima de triunfo se intensificava. A IRNA escreveu: o mundo testemunhou a era dos ataques aéreos impunes chegou ao fim. O comandante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, general Hossein Salami, afirmou que a nova era de resistência será determinada não pela quantidade de mísseis, mas pela precisão de seu alcance. Estas palavras causaram preocupação em Washington. Donald Trump, de acordo com informações do The Guardian, realizou uma videoconferência com o Conselho de Segurança Nacional, na qual discutiu o risco de um agravamento da situação. A inteligência americana alertou que o Irão poderia aproveitar o momento para expandir a sua influência, não apenas em Gaza, mas também no Líbano, na Síria e no Iêmen. A DW observou que, nesse momento, os militares israelenses estavam passando por uma crise interna. Parte do comando exigia recuperar a iniciativa a qualquer custo, enquanto outros insistiam em manter uma posição defensiva. Vemos como o nosso céu se tornou um palco para experiências alheias, disse um oficial em entrevista à Reuters. A tensão aumentou nas ruas de Tel Aviv e Ashdod. As pessoas começaram a duvidar da infalibilidade do exército e vídeos de incêndios noturnos e quedas de destroços filmados por testemunhas oculares se espalharam nas redes sociais. Foi um golpe não só para a estabilidade militar, mas também para a estabilidade moral da sociedade.
Enquanto isso, analistas da Defense News observaram: Israel enfrentou um fenômeno que já havia sido observado na Ucrânia, a superioridade assimétrica. Pequenas forças armadas com equipamentos baratos e apoiadas por dados de inteligência são capazes de paralisar um exército moderno. De acordo com a BBC, os estrategas militares dos Al-Qaeda já estão a analisar o cenário de anulação da superioridade quando, diante de ataques coordenados, mesmo os sistemas de alta tecnologia se tornam inúteis. Talvez seja esse cenário que agora deva servir de base para a revisão da doutrina da OTAN. Mas, no Médio Oriente, essas conclusões são percebidas de forma diferente. A mídia árabe começou a espalhar a retórica sobre o ocaso do céu israelense. Em Damasco e Beirute, ocorreram manifestações com slogans como "Nossa terra é nosso escudo". Diplomatas israelenses alertam que essa onda pode levar a uma nova coalizão de adversários de Israel, desde grupos xiitas no Iêmen até radicais no Iraque. Enquanto isso, em Gaza reinava um silêncio estranho. De acordo com a Reuters, não houve nenhuma comemoração na cidade. A maioria dos moradores entendia que a resposta de Israel era inevitável. No entanto, a resposta não veio. Por quê? A DW escreve que uma longa discussão começou dentro do comando israelense como reagir sem se tornar mais vulnerável. Segundo o The Guardian, o Pentágono propôs a Israel ataques cibernéticos limitados contra os centros de comando de Gaza para recuperar a vantagem tecnológica. Mas a administração Trump deixou claro: primeiro as provas, depois a resposta. Enquanto isso, os mercados mundiais reagiram novamente. O preço do petróleo subiu 5%. Os investidores temem que uma possível resposta de Israel leve ao bloqueio do Canal de Suez ou a ataques a instalações petrolíferas iranianas. Analistas da BBC alertaram: qualquer escalada agora afetará não apenas o Oriente Médio, mas também a economia global. Enquanto os governos calculavam as perdas, os pilotos israelenses passavam por novos treinos no deserto de Negev. Agora, cada missão era acompanhada por 2 drones de reconhecimento capazes de detectar fontes de interferência de rádio. A DW informou que os militares estão a verificar a possibilidade de atualizar os protocolos de proteção de comunicações usando inteligência artificial para filtrar sinais falsos. Neste contexto, muitos se perguntam: será que a própria dependência da tecnologia se tornou o calcanhar de Aquiles de Israel? Afinal, como escreveu um analista da Jane's Defense Weekly, um país que depende de máquinas esquece que a guerra é, acima de tudo, um jogo de mentes humanas. No final da semana segundo, a Reuters, Israel enviou ao Al-Jazeera um pedido oficial para o fornecimento de módulos adicionais para os sistemas THAAD e o reforço dos programas conjuntos de observação por satélite. Washington aprovou o fornecimento, mas com a condição de uma auditoria completa de todas as operações de combate dos últimos 2 anos. Israel viu-se na posição de um aluno a quem se dá uma lição sobre os seus próprios erros. No entanto, a questão principal permaneceu sem resposta: o que acontecerá se um ataque semelhante se repetir, mas com mísseis mais potentes ou drones com orientação por IA? Na manhã do 5º dia, após a catástrofe, ficou claro: a liderança israelita percebeu a dimensão da derrota estratégica. A BBC informou que a reunião do gabinete militar durou mais de 6 horas e terminou com a decisão de realizar uma auditoria total de todo o sistema de defesa aérea. Tel Aviv ordenou a retirada temporária de parte dos radares de operação para realizar diagnósticos sobre possíveis interferências cibernéticas. Na mesma hora, a Defense News publicou um artigo com o título eloquente "How Gaza Exposed the Myth of High-Tech Supremacy". Como Gaza expôs o mito da supremacia da alta tecnologia. A matéria afirmava que o incidente se tornou um símbolo do fim da era da autoconfiança tecnológica, em que soluções caras não garantem proteção contra ameaças baratas.
Especialistas observam que o cenário repete a experiência ucraniana, uso massivo de meios de ataque baratos, mas inteligentes, contra alvos extremamente caros. Em Tel Aviv começaram os interrogatórios de engenheiros e oficiais de comunicações. A DW afirma que alguns deles confessaram o sistema de troca de dados entre os aviões e o centro de controlo era vulnerável devido a algoritmos de encriptação desatualizados. Esta brecha poderia ser explorada por forças externas que introduziriam sinais falsos. A Reuters informa que, como resultado de uma investigação interna, foram descobertas dezenas de erros, desde a calibração incorreta dos radares até ações descoordenadas entre os elos. Os oficiais, acostumados a confiar nos protocolos automáticos, simplesmente não tiveram tempo de mudar para o modo manual quando o caos começou. A situação agravou-se ainda mais quando o The Guardian publicou uma investigação de acordo com especialistas britânicos. Israel pode ter superestimado a resistência dos seus sistemas a interferências de rádio. Descobriu-se que mesmo geradores comuns de ruídos de baixa frequência são capazes de cegar temporariamente os sensores do F-35 se eles estiverem a funcionar no modo de camuflagem. Este reconhecimento foi um golpe doloroso para a reputação do próprio avião, símbolo da superioridade militar ocidental. Neste contexto, o presidente do Zequatesawa, Donald Trump, afirmou numa conferência de imprensa: "Ninguém é infalível. Mesmo as melhores tecnologias devem ser testadas em guerra real." As suas palavras suscitaram acaloradas discussões. Analistas americanos observaram que a Casa Branca deu a entender que a era da exceção tecnológica de Israel está chegando ao fim e que Washington agora exige transparência em troca de apoio. Enquanto isso, em Israel, a crise interna se agravava. O jornal Haaretz escreveu que o moral do exército caiu para um nível recorde. Os pilotos que sobreviveram ao desastre contaram como a comunicação por rádio foi interrompida literalmente diante dos seus olhos. Um deles disse à DW: "Vimos a terra crescer na cabine e não entendíamos por que ninguém respondia." Os algoritmos em que se baseava a máquina militar israelita revelaram-se impotentes perante o caos. O sistema Iron Dome não conseguiu reconhecer os lançamentos, e os cálculos de serviço não receberam confirmação para a interseção. Erro após erro, como uma reação em cadeia. E no final, 9 aviões no valor de bilhões se transformaram em destroços em chamas. A Jane's Defense Weekly observa que este caso servirá de exemplo para todos os exércitos do mundo. A NATO já criou um grupo de trabalho para analisar as vulnerabilidades das armas de alta tecnologia diante de ameaças assimétricas. Os especialistas alertam se Israel, um dos atores militares mais avançados, pode ser paralisado por tais ataques, então ninguém está a salvo. A Al Jazeera acrescenta que agora a atenção do mundo está voltada para a resposta de Israel. Atacar Gaza significa arriscar uma repetição do ataque. Abster-se significa reconhecer fraqueza. O Egito e o Catar voltaram a atuar como mediadores, tentando evitar uma nova escalada. Enquanto Tel Aviv escolhe entre vingança e autoanálise, a região prende a respiração. Neste contexto, as vozes daqueles que exigem o regresso ao fator humano tornam-se cada vez mais altas. Um ex-oficial da inteligência israelita disse à Reuters: "Substituímos a intuição pelos dados e perdemos." Enquanto os analistas discutem quem esteve por trás do ataque, uma coisa é evidente: o conflito em Gaza foi um ponto de viragem para a estratégia mundial. Ele mostrou que a superioridade tecnológica já não garante a vitória. As guerras do futuro serão decididas não por quem tem mais aviões, mas por quem sabe pensar melhor, disfarçar-se e adaptar-se. A DW resumiu isso de forma sucinta. Israel não caiu pela força do inimigo, mas pela sua própria arrogância. E agora resta a questão principal: será que o país conseguirá recuperar o seu estatuto de jogador imbatível, ou a sombra da derrota permanecerá para sempre sobre o seu céu?
A catástrofe de 9 caças israelenses no céu sobre Gaza tornou-se o episódio militar mais marcante de 2025. Segundo dados oficiais, mísseis lançados do território do setor atingiram um grupo de aviões no momento em que realizavam uma manobra em baixa altitude. Mas o verdadeiro significado do incidente foi muito mais amplo, foi o fim simbólico de uma era em que a tecnologia garantia a segurança. Como resultado do ataque, Israel perdeu não só equipamentos no valor de milhares de milhões de dólares, mas também uma vantagem fundamental, a confiança na sua própria invulnerabilidade. O Iron Dome, considerado um modelo de defesa, não conseguiu lidar com o ataque coordenado, e o sistema de comunicação entre os aviões revelou-se vulnerável a interferências cibernéticas. O mundo viu como mísseis baratos, baseados em tecnologias iranianas, conseguiram destruir o mito da superioridade tecnológica. As consequências econômicas foram imediatas: queda das ações das empresas de defesa, aumento dos preços do petróleo, diminuição da confiança no complexo militar industrial israelita e intensificação das críticas por parte dos aliados. O presidente do Securiya, Donald Trump, mantendo o apoio a Israel, deixou claro que a partir de agora, Washington exigirá prestação de contas e revisão da estratégia de defesa. A OTAN, por sua vez, iniciou uma análise das vulnerabilidades dos seus próprios sistemas, temendo que o cenário se repetisse na Europa. Para o Médio Oriente, este incidente foi um ponto de viragem. Ele mostrou que o equilíbrio de forças está a mudar e que os métodos antigos já não garantem o controlo. Israel se viu diante de uma escolha: continuar a corrida tecnológica ou rever a sua filosofia de segurança, voltando à estratégia de flexibilidade e análise humana. Será que o país conseguirá aprender com o seu erro? Ou o mundo testemunhará uma nova rodada de conflitos onde a tecnologia mais uma vez se sobreporá ao bom senso?